As 7 frutas, que parecem saudáveis, mas não são como você imagina. Quando pensamos em alimentação saudável, a imagem é quase automática. Uma mesa cheia de frutas coloridas, frescas e naturais. Desde pequenos, aprendemos que fruta faz bem, que é leve, pura e que podemos comer sem medo. Mas você já parou para pensar que nem toda fruta funciona da mesma forma dentro do seu corpo? Calma, isso não é um ataque às frutas. Elas continuam sendo alimentos naturais, ricos em vitaminas, fibras e antioxidantes. O ponto aqui não é demonizar, é entender. Existe uma diferença enorme entre parece saudável e é saudável na forma como você está consumindo. E é exatamente aí que mora o detalhe que quase ninguém comenta. A primeira fruta dessa lista talvez esteja na sua cozinha agora: a banana. A banana é vista como símbolo de energia limpa, rica em potássio, prática e acessível. Mas conforme ela amadurece, o amido resistente se transforma em açúcares simples. Quanto mais pintinhas escuras na casca, mais rápida é a absorção desse açúcar no sangue. Isso significa que, dependendo do seu metabolismo, ela pode gerar um pico de glicose relativamente alto. Para quem tem resistência à insulina pré-diabetes ou dificuldade em controlar o apetite, isso pode resultar em um ciclo silencioso: energia rápida, queda brusca, fome novamente pouco tempo depois. O problema não é a banana, é a quantidade, o grau de maturação e o contexto em que ela é consumida. Agora pense na uva. Pequena, doce, fácil de comer. A gente coloca uma tigela na frente e quando percebe, já acabou. O detalhe é que a uva é extremamente rica em frutose e, por ser pequena, não gera a mesma percepção de quantidade que uma fruta grande gera. Você pode consumir o equivalente ao açúcar de um copo de refrigerante em poucos minutos, apenas mastigando uvas. Sim, com fibras e antioxidantes, mas ainda assim, açúcar concentrado. E existe outro ponto pouco falado. Uvas convencionais, frequentemente, estão entre as frutas com maior resíduo de defensivos agrícolas. Isso significa que qualidade e procedência fazem diferença real. A terceira é a manga, tropical, suculenta, cheia de vitamina A e vitamina C. Parece perfeita e é nutritiva, mas também é uma das frutas com maior teor natural de açúcar por unidade. Uma manga grande pode ultrapassar facilmente 40 gramas de açúcar. Quando consumida inteira de uma vez, especialmente isolada, pode gerar impacto metabólico significativo. E aqui entra algo importante. Frutose em excesso é metabolizada principalmente no fígado. Em grandes quantidades e com frequência elevada, pode contribuir para acúmulo de gordura hepática ao longo dos anos. Isso não significa que manga faz mal. Significa que 2 mangas inteiras, numa sentada, talvez não sejam tão inocentes quanto parecem. Agora vamos falar de algo ainda mais comum: suco de laranja. Muita gente acorda, espreme 3 ou 4 laranjas e acredita que está fazendo uma escolha exemplar. Mas quando você transforma fruta em suco, remove praticamente toda a fibra. O que sobra é açúcar natural, em forma líquida. E líquido é absorvido muito mais rápido. Um copo grande de suco pode ter mais açúcar do que você imagina, menos consumido em poucos minutos, sem a mesma saciedade que a fruta inteira proporcionaria. Existe também um detalhe hormonal. Mastigar envia sinais de saciedade mais fortes ao cérebro do que beber. O suco passa quase sem esforço. O corpo registra calorias, mas não registra a mesma satisfação. O problema não é a laranja, é o formato. Agora, pense no açaí. O açaí, tradicional amazônico, é riquíssimo em antioxidantes e gorduras boas. Mas o que a maioria das pessoas consome nas cidades é uma mistura ultraprocessada, com xarope de guaraná, açúcar e aditivos. Algumas tigelas de açaí têm mais açúcar do que sobremesas, que claramente seriam vistas como indulgência. Mas como carrega a imagem de superalimento, muita gente consome sem filtro. A percepção de saúde mascara o excesso. A melancia é outro exemplo interessante. Ela é composta majoritariamente por água, leve, refrescante. Parece impossível
exagerar. Mas a melancia tem índice glicêmico relativamente alto. O açúcar dela é absorvido rapidamente. E como é fácil comer grandes fatias no calor, a quantidade total ingerida pode ser grande. Além disso, a saciedade é menor comparada a frutas mais fibrosas. De novo, o ponto não é proibir, é entender que mesmo algo leve tem impacto. E por fim, as frutas secas. Quando a água é retirada, o açúcar se concentra. Um punhado pequeno de uva passa ou damasco seco pode equivaler a várias frutas frescas em termos de carga de açúcar. E muitas versões industrializadas ainda recebem açúcar adicional. O problema é que parecem pequenas, inofensivas, mas são densas em energia. Agora vem a parte mais importante de tudo isso. Nenhuma dessas frutas é vilã. O que cria problema é o consumo automático, sem consciência, baseado apenas na ideia de que é natural. Então, é ilimitado. Nosso corpo não diferencia açúcar natural de açúcar adicionado, da forma simplista que imaginamos. A diferença está na matriz alimentar, nas fibras, nos compostos bioativos e no contexto da refeição. Fruta inteira é diferente de suco. Fruta combinada com proteína ou gordura boa é diferente de fruta isolada. Uma porção é diferente de 3. E cada pessoa responde de maneira diferente. Existe também o fator moderno. Disponibilidade constante. No passado, frutas eram sazonais. Hoje estão disponíveis o ano inteiro. Isso muda completamente o padrão de consumo. A verdade é que frutas são excelentes fontes de nutrientes, alimentam a microbiota intestinal, fornecem antioxidantes poderosos, contribuem para a prevenção de doenças quando fazem parte de um padrão alimentar equilibrado. Mas nenhuma fruta é neutra. Toda fruta contém açúcar natural. E açúcar, mesmo natural, é uma molécula energética. O segredo não é cortar frutas, é aprender a consumi-las com inteligência. Variar tipos, preferir a fruta inteira, evitar transformar tudo em suco. Observar sua resposta corporal, combinar com fontes de proteína, respeitar a quantidade, porque saudável não significa ilimitado. E talvez a maior armadilha moderna seja justamente essa: a crença de que qualquer alimento rotulado como natural pode ser consumido sem medida. A natureza oferece alimento, mas ela não oferece excesso. Quando você entende isso, algo muda. Você para de ver frutas como intocáveis ou mágicas e come a vê-los como o que realmente são: alimentos poderosos que exigem equilíbrio. No fim das contas, a pergunta não é se fruta é saudável. A pergunta é: você está consumindo da forma mais inteligente possível? Essa consciência simples transforma completamente sua relação com a alimentação. Porque saúde não nasce da proibição. Ela nasce do entendimento. E quando você entende, você escolhe melhor, sem medo, sem exagero, sem ilusão. E isso é muito mais poderoso do que qualquer rótulo de super saudável poderia ser.